a grandeza do amor. Nós sabemos que uma das coisas que tocam é o amor. Nós somos carentes de amor e precisamos receber e precisamos dar amor. E quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós lemos aqui vários versículos que falam sobre o amor. E nós queremos dedicar essa mensagem às mulheres aqui presentes, especialmente às mulheres. Tem aplicações a todos nós, também aos homens. Queremos dedicar às adolescentes, às jovens e às senhoras. Conquanto tem uma aplicação para os homens. É a respeito da grandeza do amor e nós precisamos aprender e vivenciar mais desse amor de Deus. Dentre todas as mulheres que nós encontramos na Bíblia, é bom estudar a respeito delas, e eu tenho periodicamente estudado, não só no mês de maio. E dentre elas, Maria, a mãe de Jesus, ela foi a mais honrada entre todas as mulheres. Por quê? Porque Maria foi escolhida a ser o meio pelo qual o Messias veio ao mundo. Ela foi escolhida para ser mãe do Salvador da humanidade. Nós sabemos que todas as profecias de Deus à humanidade só podem concretizar através de Jesus. E ela foi escolhida para que Jesus pudesse vir à terra, para que Jesus pudesse vir para consumar as promessas do Pai. Nós sabemos que, sem dúvida alguma, o pecado veio ao mundo por uma mulher. Por quê? Talvez muitos não sabem por quê. Mas nós sabemos que também por uma mulher veio o Salvador do mundo. Em Gênesis, no capítulo 3, 13, nos fala a respeito da promessa que de uma mulher viria o Salvador do mundo. As mulheres, elas eram companheiras constantes do Senhor Jesus Cristo. Se você der uma lidinha em Lucas, por exemplo, no capítulo 8, de 1 a 3, você vai ver com clareza a posição de mulheres que seguiam o Senhor Jesus Cristo. Não só os apóstolos, mas as mulheres, inclusive aquelas que Jesus Cristo salvou e aquelas que Jesus Cristo libertou, inclusive expulsando demônios, como Maria Madalena. Essas mulheres seguiam o Senhor Jesus Cristo e o serviam com seus bens, a Bíblia diz. Então as mulheres eram companheiras constantes do Senhor. Agora, nenhuma mulher falou contra o Senhor Jesus Cristo. É de admirar, não é? Porque dizem que as mulheres falam mais, têm mais assunto do que os homens. Mas nós não encontramos uma mulher falando contra Jesus. E encontramos muitos homens falando contra Jesus, sacerdotes falando contra Jesus, zelosos da lei como os fariseus falando contra Jesus, muitos homens falando contra Jesus, mas não tem nenhuma mulher falando contra Jesus. E na hora da sua traição, quando um homem traiu a Jesus Cristo, ao contrário deste, nós vemos uma mulher que falou em sua defesa. Então aparece uma mulher para defender o Senhor Jesus Cristo, Mateus 27, 19. E no caminho do Gólgota, do Monte Calvário, carregando a cruz pelas ruas de Jerusalém, as multidões apertavam para ver o Senhor Jesus Cristo passar pelas velhas ruas estreitas de Jerusalém para o espetáculo da crucificação e da morte. Muitos tinham recebido de Jesus a cura, o ensinamento, o benefício físico e espiritual, e agora estavam vendo Jesus Cristo Todo-Poderoso de Deus sendo levado e açoitado e carregando o madeiro para morrer em nosso lugar. E naquela hora também as mulheres apareceram. Mulheres prantearam a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês abrissem em Lucas, no capítulo 23, e aqui em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 27, nós temos essa situação em que mulheres prantearam e lamentavam a situação de fazerem o que estavam fazendo com o Senhor Jesus Cristo. Então nós lemos em Lucas 23, a partir do versículo 26. Jesus no caminho do Gólgota, quando o levaram dali, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus, porque Jesus já estava muito maltratado nessa altura. Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais o pranteavam e lamentavam. Jesus, porém, disse o que a essas mulheres bondosas que choravam por Jesus? Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias hão de vir em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque se isso se faz no lenho verde, que se fará no seco? Então Jesus estava sofrendo e sofreria muito mais. No entanto, ele alenta, consola as mulheres que choravam por ele, dizendo que elas deviam chorar por elas, porque elas é de fato que sofreriam. Muitas sofreram na queda de Jerusalém os sinais terríveis daquela destruição. O historiador Joséfo, ele nos conta que no cerco de Jerusalém o sofrimento foi tamanho que depois que os alimentos foram acabando, e assim morreram centenas de milhares de pessoas em Jerusalém, os mesmos que zombaram de Jesus, que o seu sangue caia sobre nós e sobre a nossa casa, agora viram a tragédia da abominação e da destruição. E aí se cumpriu as palavras de Jesus Cristo: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Também cumpriu-se as palavras do Senhor Jesus Cristo: chorem por vós mesmos e por vossos filhos, porque realmente elas choraram mais tarde, naquela mesma geração. E não será diferente no fim do mundo.
Mas queremos destacar que, sem dúvida, as mulheres estavam do lado de Jesus. Jesus dependeu de uma mulher para nascer nessa terra. Jesus dependeu de uma mulher para cuidar dele, bebezinho. Jesus dependeu de mulheres para servi-lo e cuidar dele no seu ministério. O Senhor Jesus Cristo dependeu de mulheres para que pudessem realmente, inclusive, sentir a sua dor na hora em que ele ia para o Calvário em nosso lugar. Mas o que nós podemos aprender no texto preliminar das mulheres no ministério do Senhor Jesus Cristo a respeito da grandeza do amor de Deus? Em primeiro lugar, nós podemos ver que a grandeza do amor de Deus é demonstrada no seu poder. A grandeza do amor é demonstrada no seu poder. Não só o poder criador e o poder redentor de Deus que expressam amor. Como disse o Dr. William Barclay, por que Deus criou o mundo? Criou por amor, para expressar o seu amor, para estender o seu amor à criatura racional e inteligente que pode, portanto, corresponder a esse amor. Mas um conceito de Paul Tillich é que o amor é o poder que nos faz sair de dentro de nós mesmos em direção ao outro e estender a nossa mão, estender a nossa bondade, o nosso carinho, a nossa longanimidade. Fazer o bem ao próximo, fazer o bem ao outro. É esse poder que nos quebra do egoísmo para que a gente se estenda a outra pessoa para se gastar em favor do bem dela. Isso é amor. Mas nós sabemos que o Dr. Packer, um teólogo da Inglaterra, ele disse que o amor de Deus tem que ser visto na mesma perspectiva que se vê a justiça de Deus, porque o Deus que a Bíblia diz que é amor, é o mesmo Deus que João disse que também é justiça, é o mesmo Deus que a Bíblia mostra que julgará o mundo com justiça, e que condenará os perdidos para o inferno, e que levará os salvos para os céus. Então o Deus que é justiça é também amor. Então Parker disse que esse amor de Deus é a bondade em Deus que o fez manifestar a nós, pecadores, que não merecem o seu amor, e nos fez conhecer desse amor, desse Deus, e nos levou a corresponder a essa revelação, nos convertendo à expressão do amor de Deus, para experimentarmos a salvação. E esse amor não descansará enquanto ele tiver um filho na terra. Deus então não descansará e não gozará sua felicidade plena e eterna enquanto ele tiver um filho sofrendo na terra. Ele passa conosco no vale e da sombra e da morte. Então nenhum pai vai estar plenamente feliz enquanto o filho sofre, enquanto o filho está em problema, enquanto o filho geme. Nenhum pai, verdadeiramente pai que ama, vai estar feliz, sorrindo e alegre enquanto um filho sofre. Ele há de sofrer. Se ama o amor, se relaciona ao ponto de identificar com o sofrimento do outro. Então esse é o amor poderoso de Deus. Esse é o amor que deve existir entre os filhos de Deus, porque se esse amor não existir em nós, nós não somos filhos de Deus. Será que esse amor está no meu e no seu coração? Porque se nós não amamos, nós não somos nascidos de Deus. A Bíblia é muito clara. E no texto em que nós lemos, nós queremos repetir com você o versículo 9 do capítulo 5 de João, em que se expressa que se nós permanecemos nesse Deus, em Cristo Jesus revelado, então nós somos dele e temos desse amor. Capítulo 15, 9 diz: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Jesus expressou e acrescenta: permanecei no meu amor. Se Jesus nos amou, agora ele nos desafia a que nós venhamos a permanecer no seu amor. Uma certa escritora chamada Eugênia, ela diz que Deus confia vidas humanas nas mãos das mulheres, e essas vidas são o que Deus tem de mais precioso. O que é mais precioso para nós, talvez não seja o que seja mais precioso para Deus. Para Deus é uma vida. Muitas vezes para o ser humano o mais precioso é a sua casa, os seus bens, prata, ouro, dólares, terras, não é? Muitas vezes as coisas materiais tomam lugar de vida. Mas para Deus o que é mais precioso são as vidas, e essas vidas são confiadas nas mãos das mulheres para gerar e depois para cuidar dessas vidas e entregá-las a Deus como vasos consagrados ao Senhor, como Ana fez, não é? Como nós lemos lá em Samuel a história dele. Mas nós sabemos que, sem dúvida alguma, por alguma razão, nós não conhecemos profundamente qual, Deus criou na mulher uma poderosa habilidade de marcar as vidas que lhe são preciosas. As vidas que são preciosas para Deus, as mulheres podem criar e marcar essas vidas para o bem ou para o mal. O evangelista Billy Graham, ele certa vez nos fez lembrar que por detrás dos homens de sucesso estão mulheres de sucesso, sejam mães, sejam irmãs, sejam esposas, sejam filhas, porque muitas filhas ajudam seus pais. Mas ele também nos faz lembrar que por detrás de marginais, muitas vezes por detrás de traficantes, de assassinos, estão mulheres que não foram amáveis, não foram poderosas em criar essas pessoas da melhor maneira possível, especialmente no caminho de Deus. E nós temos base bíblica para afirmar o quê? Que Deus criou na mulher um poder especial de influenciar. Se você ler o capítulo 3 de Gênesis, todo o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que 6 versículos são dedicados
ao primeiro ataque que Satanás fez aos homens. E esses ataques de Satanás, ou um primeiro ataque nesses 6 versículos, foi um ataque à mulher. Por que Satanás não atacou o homem? Para alguns, Satanás não atacou o homem, por quê? Porque ele viu na mulher uma pessoa mais frágil, mais fácil de convencer. Para muitos é assim, mas alguém nos faz lembrar que pode ser ao contrário. Porque a mulher foi dotada de um poder especial de influenciar, de marcar vidas. Ela tem um poder do amor que o homem não tem. A mulher sabe expressar mais amor do que nós homens. Nós somos mais frios, mais racionais, e elas são mais sentimentais. E elas sofrem porque os homens não podem acompanhá-las na expressão do amor que elas sabem e precisam também receber. Mas será que Satanás não atacou primeiro a mulher por causa desse poder especial, esse poder nelas do amor? Você não pode pensar que esse poder especial, uma vez dominado, ela poderia então ser um instrumento para dominar o homem, atingindo o problema básico da natureza humana, que é levá-lo a rebelar-se contra Deus, na sua natureza egoística de querer conhecer o bem e o mal e ser igual a Deus, e crescer e ter sucesso. Pois bem, a influência especial dada à mulher, dada por Deus à mulher, em si mesma não é boa nem má. Essa influência, esse poder especial que Deus deu à mulher, em si, por si mesmo, essa influência não é boa nem má. O que as mulheres fazem com ela é o que importa. E eu pergunto às mulheres aqui presentes: o que vocês têm feito com a influência do poder que Deus deu a vocês para marcarem vidas? O que vocês têm feito? Muitas mulheres, a maioria não está consciente do poder dessa habilidade inata para marcar as vidas daqueles a quem as mulheres tocam. Vocês podem marcar para o bem ou para o mal. E Deus quer que vocês, na grandeza do amor, marquem vidas no poder que Deus deu a vocês, mulheres, para expressar isso. Nós temos o exemplo de uma excelente mulher cristã, crente, fiel, mais do que fiel, até farisaica. Ela era tão sincera que ela julgava ser certo tudo o que ela fazia aos seus filhos. Tudo que aquela mulher realizava, falava, disciplinava, agia, ela pensava que estava fazendo o melhor para os seus filhos. Mas para sua surpresa, os seus filhos cresceram, ficaram adolescentes e afastaram da igreja, afastaram da Bíblia, culto doméstico, de maneira alguma, oração, de jeito nenhum. Não queriam mais orar, não queriam saber de religião, tinham desviado de Deus, sentiam tédio pela religião da mãe. Aí o Espírito Santo de Deus começou a incomodar aquela mãe, e certa vez ela estava numa conferência e ouvindo a palavra de Deus, ela foi tocada e ela abriu o seu coração e escreveu um bilhete para a preletora naquela reunião, e fazendo uma pergunta: o que é que eu posso fazer? De repente, depois de muitos anos, percebo que eu fui tão farisaica no meu cristianismo que fiz com que a minha família fugisse de Deus. Então ela sentiu que seus filhos afastaram da igreja por causa dela. E aquela mulher reconheceu que ela era um instrumento para afastar os seus filhos de Deus. Até aquele momento, esta mulher ficava no escuro sob este aspecto. Mas sinceridade só não é suficiente. Você, mãe, você, esposa, crente, sabe que a sua sinceridade apenas não é suficiente. Você precisa ir além dessa sinceridade. Você precisa de querer mais. Você precisa de sensibilidade. Você precisa de discernimento espiritual para saber tratar com cada filho, porque cada um é diferente do outro, no temperamento e em outras questões. Esse discernimento você precisa de Deus. Então é preciso que você própria tenha a sensibilidade de Deus para você ser e marcar vidas com beleza, para que as vidas que você marcar sejam vidas belas, para que você possa influenciar vidas para o bem, para que amem a Deus e queiram a Deus, não porque foram obrigadas, mas é porque sabem que Deus é digno de amor, e que Deus é o Senhor, e que Deus é a nossa felicidade, e que Deus é a nossa alegria, e que não há segurança fora de Deus, e que não há céus, e que não há vida eterna, e que não há perdão, e que não há salvação, não há amor, porque Deus é amor. Então quem não quererá a Deus, se Deus é tudo? Mas tem pessoas e crianças rejeitando Deus, talvez por causa de marcas negativas que as mães têm deixado sobre os filhos, ou as esposas sobre os maridos. Não esqueça, as mulheres têm em sua natureza um poder potencialmente perigoso para marcar vidas. Eu digo perigoso porque pode marcar para o mal, e Deus queria que fosse só para marcar para o bem. Todas as mulheres casadas têm, as mulheres solteiras têm esse poder para influenciar, para marcar vidas. Mulheres cultas, mulheres simples, mulheres fracas, doentes e mulheres fortes e sadias, todas têm desse poder para marcar vidas. Mulheres humildes, como as violetas escondidas nas ramagens dos rios, têm. As mulheres autoritárias, como o transatlântico que corta as ondas bravias, essas mulheres têm também o poder para marcar vidas. Agora o essencial é o quê? O essencial é o poder de influenciar a vida das mulheres, que precisa ser controlado pela pessoa de Jesus Cristo. Você, mulher, você nunca será plenamente feliz nos seus relacionamentos na família ou fora da família. Você nunca será plenamente feliz se você não deixar Deus em Cristo Jesus controlar
o seu temperamento, controlar as suas vontades e esse poder de marcar vidas que há nas mulheres. E as mulheres, nelas há um poder tão grande que, por exemplo, Sansão, que venceu milhares de soldados na sua força dada pelo Espírito Santo de Deus, agora uma mulher sozinha o seduz e o leva à derrota e o leva inclusive à morte pelo suicídio, por causa da sua tragédia. Homem arrasado pela marca negativa que recebeu de uma namorada depois dessa que se tornou a sua amante. Então, saibam, mulheres, vocês precisam do controle do Espírito Santo de Deus por Jesus Cristo. Jesus tem que ser o centro para controlar os temperamentos. As áreas que ficam sob o controle do Senhor Jesus Cristo, Jesus vai exercer uma influência tal que você, no seu poder, mulher, vai então influenciar para o bem, porque você vai estar permanecendo no amor de Jesus, como está em João 15:9 que lemos. Então você vai ter uma influência abençoada, uma influência positiva e alegre e feliz sobre as pessoas que você vai marcando. Mas, ao contrário, você também pode não deixar Cristo ser o centro da sua vida e você é infeliz, rancorosa, amargurada, e não há quem fique feliz do seu lado por muito tempo. Tem mulheres que não é possível ficar muito tempo feliz do lado delas. É ou não é verdade? Elas reclamam de tudo, falam de todos, são tão negativistas que fica difícil ouvir uma palavra positiva ou um partilhar de bênção positiva. E se aplicam a muitos homens também. Mas se Jesus é o centro da nossa vida, Ele nos abençoa positivamente, então nós podemos influenciar positivamente as pessoas. Então veja, não por você, mas pelo que Jesus é em si mesmo. Jesus é Deus, Jesus é todo-poderoso, Jesus é infalível. E se Jesus é o centro da vida, então do seu poder sairá e emanará de nós. E naquilo que não estiver sob o controle de Jesus, nós teremos dificuldades. Saibam, as nossas maiores dificuldades são em áreas que não estão sob o controle de Jesus. Pode olhar, se você não saiu dos caminhos e do controle de Jesus Cristo, pode saber que saiu. Se você está em dificuldades tremendas, pode ser que você não consultou Jesus para aquilo que você ia fazer, para aqueles compromissos que não estão dando certo. Às vezes a escuridão é tanta que nós desistimos de procurar uma saída por momentos. Mas se nós agimos sob o controle do Senhor Jesus Cristo, toda a responsabilidade é de Jesus. Se eu estou sob o controle dele, então nós podemos avançar, nós podemos seguir em frente, nós podemos descansar, porque Ele vai resolver. E Ele é Deus, e não é homem, frágil não. Ele é todo poderoso, Ele não é limitado não. O certo é que Ele continuará a ser o Deus remidor. Esse é o poder miraculoso do nosso Deus. Então, minhas irmãs, mães, para que vocês não percam seus filhos, para que vocês, meus irmãos e irmãs, não percam outros parentes, para que vocês não percam amigos. E Deus nos quer fazer suportáveis. Pela obra do Espírito Santo dentro de nós, Ele nos quer fazer suportáveis nessa aventura eterna que estamos com Deus aqui na terra, que já começou para nós. Deus prometeu que se nós o buscássemos, Ele nos daria repouso. Não importa onde estamos, nós temos que buscar a Deus para ser o centro da nossa vida, para a gente ser humilde, para a gente ter alegria, para a gente ter amor, para a gente ter benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito. Para isso, Jesus diz: permaneçam no meu amor. Se nós não permanecemos em Jesus, a videira verdadeira, dele não vem amor a nós, dele não vem então o alimento, a seiva do amor. Nós temos que permanecer nele como centro da nossa vida, deixar que Ele decida por nós. Mas nós falamos e nós queremos decidir e não deixar que Jesus decida por nós. Nós achamos que somos inteligentes o bastante para nos conduzir em triunfo, mas não somos não. Você não pode salvar você nem do túmulo, nem do inferno, nem dos seus pecados, nem de Satanás, nem dos demônios, e nem de pessoas más, nem de pessoas más que querem o seu mal. Você não pode se defender de todos eles não. Você precisa de Jesus, porque Ele pode. Só Jesus pode todas as coisas. E Jesus tem dado esse poder especial de marcar vidas das mulheres, mas Ele tem salvado a nós homens também, e Ele quer que nós permaneçamos nele também, vivenciando do seu amor, não teoricamente, mas numa vida prática do amor de Jesus. Você vai dizer: eu não falo isso porque Jesus é o centro, eu não faço isso porque Jesus é o centro da minha vida, eu não tomarei essa decisão porque Jesus é o centro da minha vida. Amém, irmãos? Que seja assim, para que Deus possa nos abençoar essa grandeza do seu amor. Essa é a primeira questão que eu deixo com vocês. Mais rapidamente, nós queremos deixar uma segunda questão sobre a grandeza do amor de Deus para conosco. E essa segunda questão é que a grandeza do amor de Deus é provada pela sua eternidade. Para satisfazer Deus tem que ser o amor eterno. E é desse amor que Ele dá a nós que guardamos os seus mandamentos, porque o amamos. E o profeta Jeremias já profetizava sobre isso. E João apenas nos torna bem interpretativa a vida de Jesus na área da expressão do amor de Deus. Mas Jeremias, no capítulo 31:3, nos escreve algo que nos toca profundamente. O que ele diz? Ele diz assim: com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Deus está dizendo ao seu povo que com amor eterno amou esse povo e atraiu esse povo com a sua amorável benignidade. Que maravilha, não é, meu irmão? É desse amor que nós precisamos. Vários textos na Bíblia, eles são expressivos quanto à revelação dos característicos divinos de um Deus que amou. Nós aprendemos então que o Supremo Deus resume-se
a pessoa do amor de Deus em sua perfeição, em sua justiça, em sua santidade, mas também nesse amor eterno. João chamou Deus mais uma vez de amor. Deus é amor. E certamente nós teremos que dar o devido significado a esse vocábulo. Uma certa pessoa disse que nós precisamos então, como definição desse ser supremo, nós precisamos entender o seguinte, que não havemos de compará-lo ao sentimento frágil de frágeis corações, o qual por um pouco anima a vida e eleva a alma para, por vezes, nos levar a esmorecer e nos levar para o egoísmo e ao esquecimento. O amor no homem é frágil, como são frágeis os nossos corações. Esse amor nos eleva, mas no mesmo instante nos abate, nos leva ao egoísmo e ao esquecimento. E de vez em quando nós escutamos de uma mãe que abandona o seu filhinho em um ou em outro lugar, e por misericórdia um soldado ou um outro que passa socorre aquela vidinha que morreria ali à míngua. Mas o amor de Deus é diferente, é um amor eterno, de benignidade. O amor de Deus é permanente. Deus é amor, o amor de Deus é estável. Deus é amor, o amor de Deus é perfeito. Deus é amor, o amor de Deus é eterno. Ele não acaba, ele é mais firme, mais forte. As muitas ondas não podem destruí-lo, as muitas águas não podem apagá-lo. Alguém disse que tem me ajudado muito saber que o nosso subconsciente é como uma cesta. Nele fica guardado tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos. Daí é preciso zelar pelas mentes e subconscientes das criancinhas inocentes para que não sejam marcadas para o mal. Mas parece-nos que seria muito mais fácil o trabalho do Espírito Santo a nos moldar no amor de Deus, a moldar as nossas personalidades, se nós fizéssemos a Ele uma oferta de amor, de tudo que nós mesmos não podemos controlar. Você não pode controlar os seus pensamentos e fica maquinando mal. Entregue os seus pensamentos diariamente ao Senhor. Você não pode controlar as suas ações e está sempre caindo em quedas, em pecados. Entregue as suas ações ao Senhor para que o Espírito possa controlar. Você vê claramente o potencial bom e mal em que há em você. Então, junte o seu potencial bom ao potencial de Deus e vocês farão milagres. Vocês criarão para a honra e glória do Senhor. Nós sabemos que, voltando-se às mulheres que sabem fazer isso, elas são as mulheres mais agradáveis da terra. Elas são as mulheres mais sociáveis. Elas são mulheres tranquilas mentalmente, mulheres tranquilas emocionalmente, mulheres espiritualmente fortes. É fácil de conhecer essas mulheres. É fácil conversar com essas mulheres. Sai-se edificado da presença delas. É fácil de amar essas irmãs, ou essas mães, essas esposas. É fácil, simplesmente porque elas amam. E Jesus é o centro da vida delas. Sabendo e experimentando do seu amor maior, agente transformador de nossas vidas, tudo nós podemos no seu amor. Então vamos entender que esse é o amor eterno com que Deus nos amou. Esse é o amor de Deus, que é o primeiro mandamento para nós, que é Ele mesmo. Vivendo o amor eterno do Senhor, ninguém nos segurará. Nós seremos instrumentos de milagres. Nós avançaremos para a felicidade que Deus quer. Nós vamos avançar para o evangelismo, para salvar e libertar vidas da escravidão. Nós vamos avançar no edificar a igreja, no edificar irmãos, no ser bênçãos para os outros. Amém, irmãos? Mas uma terceira ideia que eu deixo com vocês nesta noite é que a grandeza do amor consubstancia-se no seu sacrifício. No texto em que nós lemos no capítulo 15, agora os versículos 13 e 14, vamos ler de novo com você, diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus é amigo mais achegado do que qualquer irmão. Ele é meu companheiro em todo momento, sempre comigo está. O profeta Isaías já profetizava sobre isso muito antes. Em Isaías 49:15, eu leio para você. Ele questiona, o profeta de Deus questiona: pode uma mulher não compadecer do fruto do seu ventre? Deus pergunta para aquele povo. E o mesmo Deus responde. Logo, ele responde: mas ainda que esta se esquece, eu todavia me esquecerei de ti. Porque é um amor que consubstancia no sacrifício e é poderoso para não esquecer. É por isso que nós estamos aqui dedicando esse tempo para o Senhor Jesus. E em João 15, 13 e 14, Jesus disse: ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele não nos chama mais de servos, mas de amigos, e deu a sua vida pelos amigos. Segundo João 3,16, o amor de Deus vai além de toda expectativa humana. Qual é a sua expectativa? O pastor Osborne, que escreve livros de autoajuda, né? A arte de compreender-se a si mesmo, a arte de amar-se a si mesmo, né? E existem livros, a arte do aconselhamento psicológico. Então nós escrevemos sobre a arte da oração e agora sobre a arte do louvor. Então veja, exatamente o amor de Deus que nos constrange a ter comunhão com Ele é um amor que vai além de toda expectativa humana. E Osborne, no seu livro, diz que nós, na maioria de nós, que somos marcados na infância, seja pela maneira que as nossas mães nos disciplinavam, as palavras que as mães e os irmãos mais velhos falam marcam a criança para sempre.
E todos nós somos marcados. E ele nos mostra uma lista de coisas que nos marcaram na infância e nos fazem pessoas carentes de amor, que não sabem receber amor e não sabem dar amor. E aí os seus livros são de autoajuda para você vencer os complexos de inferioridade, complexos de vergonha e os traumas da infância, e você ser um pouco mais feliz, porque Deus quer a nossa felicidade. E ele diz que muitos de nós somos como um poço sem fundo. Ele diz que quanto mais amor dá, mais amor dá, mais amor dá, nunca se satisfaz, aí não há convivência, porque nós somos uma humanidade marcada, carente, doente, traumatizada. Muitos são poços sem fundo. Não há o que enche, humanamente falando, não há humano que possa preencher você de amor, mas Deus pode, amém? Para Deus não há poço sem fundo, porque Ele é amor eterno, amor sacrificial. Ele preenche qualquer vazio de amor em nossa vida. O amor de Deus vai além de toda expectativa humana, porque dá tudo e busca em dor e sacrifício a reconquistar o objeto amado. Jesus Cristo é a revelação de um amor até então desconhecido por nós, amor que se consubstancia no seu sacrifício por nós, pelos pecadores, amor do justo pelo injusto, amor do santo pelo ímpio, amor do que não conheceu culpa por nós que nos afundamos na nossa culpa, na nossa iniquidade, amor que resgata, amor que santifica. O amor de Jesus nos santifica, meu irmão. O apóstolo Paulo disse que o amor é o vínculo da perfeição, porque ele nos santifica, nos resgata e nos santifica, nos dá saúde, e é o vínculo da perfeição. Esse amor que consubstancia no sacrifício para nos salvar. De fato, ações ainda as mais simples, aquelas ações mais simples que nós fazemos, elas adquirem uma afeição de nobres feitos quando são regadas por amor. São ações motivadas pelo amor. É o amor que torna a maternidade uma bênção. É o amor no lar que torna o lar uma esperança. É o amor que faz da medicina um sacerdócio. É o amor que faz do magistério um apostolado. É o amor que faz da arte uma sublimidade. É o amor que faz do pesado fardo, do trabalho mais duro, uma fonte de alegria. O amor transforma cérebros e corações, de sorte que por ele, não raro, almas simples e tímidas se tornam almas capazes de grandes feitos e de verdadeiros milagres, verdadeiros heroísmos, por causa do amor de Cristo em nós. Ora, se isso se dá na esfera humana, do amor na esfera de um ser humano, quanto mais o amor na esfera divina. Deus é capaz de fazer tudo por amor a nós, a um ser humano que Ele ama. Daquele amor que se consegue redimir todas as dificuldades, que abranda a dor, que aniquila o temor, que fortalece o fraco. É desse amor que sacrifica, porque amor de Deus é agapau, é o amor que se dá pelo que é, não é pelo que o outro precisa e necessita só não, é pelo que é, e depois pela necessidade do outro, e nunca pelo merecimento, porque nós nada merecemos. É esse amor que Deus quer nos mostrar, porque a grandeza do amor de Deus é expressada assim, em que Ele veio ao nosso encontro em Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar, por amor entregou a sua vida por você e por mim. Mas em último lugar, em quarto lugar, a grandeza do amor oferece bênçãos incalculáveis. Eu acho que essa parte aqui talvez interessa mais para você e para mim. Por quê? Porque quem não gosta de bênçãos, quem não gosta de prosperidade, quem não gosta de promessas? E a grandeza do amor de Deus oferece bênçãos incalculáveis para aqui e para a eternidade. Eu gosto daquele texto que Jesus prometeu que aqueles que deixam tudo, pai, mãe, parentes, que deixam, os perseguidores que não querem que você siga Jesus por Ele, receberão 100 vezes mais nesta vida e ainda a vida vindoura. Então veja só, receberá muito mais. E isso tem sido verdade na vida de milhões de pessoas, porque sem dúvida Jesus nos tem dado muita alegria, muitas bênçãos espirituais, sobretudo, mas também não tem deixado de dar bênçãos materiais aos que confiam nele e aos que exercitam a fé para milagres. E no nosso texto que nós lemos, veja capítulo 14, os versículos 14 e 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E depois vem em outros versículos algumas bênçãos que o Senhor vai nos dar. João, o apóstolo, é que assinala os ensinos de Jesus Cristo quanto às preciosas bênçãos conferidas aos que os sabem amar. Você sabe amar a Jesus? Se você sabe amar a Jesus e guarda os seus mandamentos, não leva uma vida leviana, não leva uma vida mundana, não leva uma vida com pé na igreja e outra no mundo, não leva uma vida fazendo o que dá na cabeça, eu tenho certeza que você ama Jesus e está guardando os seus mandamentos. Ou se você negocia, se você é um empregado honesto, um patrão honesto, João vai nos ensinar então quantas preciosas bênçãos conferidas aos que sabem amar a Deus, em correspondência à grandeza do seu amor, também vivem nessa grandeza do seu amor. Veja o capítulo 14 agora, o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E agora vem a promessa, vem a bênção. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ô gente, vocês já pararam para pensar nisso? Se Jesus ama você, Ele vai cuidar de você
de tudo. Ele vai cuidar da sua vida material, da sua vida espiritual, da sua saúde, da sua família. Ele vai cuidar dos seus negócios. Se Ele ama você, Ele vai cuidar de tudo que diz respeito à sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entregue todos os setores da sua vida a quem você ama. E Ele ama você e vai provar isso. E ainda Jesus disse: e me manifestarei a Ele. Olha, se Jesus manifesta, gente, é para curar. Se Ele manifesta, é para dar amor. Se Ele manifesta, é para expulsar demônios, devoradores, para abrir as janelas dos céus, para mandar chuvas. Se Ele manifesta, é para expulsar vírus, micróbios, febre. Se Ele manifesta, é para abençoar com o amor da perfeição. E veja que isso aqui não é evangelho da prosperidade, não. Jesus manifesta com amor, não é para guardar, não é para cuidar, não é para dar ordem aos seus anjos para acampar em nosso redor, nos proteger de todos os males, porque tem acidentes, tem problemas que têm ceifado os bens e a paz e a felicidade de muitos. Os anjos não os livraram, mas eu exercito a minha fé e o meu temor a Deus para que Ele manifeste em mim, o seu amor seja profundo em mim e os seus anjos sejam acampados sempre ao meu redor. Amém? E o versículo 23 diz o quê? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará as minhas palavras e meu Pai o amará. E o Pai o amará. Agora é o Pai que o amará e viremos a Ele. Nós dois agora viremos a Ele e faremos nele morada. É a bênção da morada do Senhor em nós. Se Jesus mora em nós, os demônios não podem morar. Aquele homem gadareno expulsou-se dele 6.000 demônios, uma legião. Se Jesus mora em nós pelo Espírito Santo, o Pai e Jesus moram em nós, nós estamos selados, guardados e protegidos da habitação maligna. Amém, irmãos? Estamos seguros no Senhor. Mas quem não me ama não guarda as minhas palavras. Versículo 24. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Agora veja o capítulo 16, versículo 27. Diz assim, capítulo 16, 27. Pois o Pai mesmo, veja, o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes e crestes que eu saí dele. Por causa dessa nossa fé em Jesus Cristo, essa confiança em Jesus, crendo nele, na pessoa e na sua palavra, então vem mais essa bênção sobre nós. Veja o versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. Outra bênção. No mundo tereis tribulações, é uma batalha espiritual contra o reino das trevas, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então outra bênção, a promessa da vitória. Então se você continuar lendo o capítulo 14 a 16 de João, você vai ver muito mais bênçãos, promessas aos que vivem nesse amor, nessa grandeza do amor de Deus. Eu quero encerrar contando a história de uma outra mulher. Comecei contando a história de Maria. A base de nossa mensagem foi as palavras de Jesus em João, a chamado apóstolo do amor. Mas agora eu quero encerrar contando a ilustração de uma outra mulher. Esta já era uma mulher que representa a todos nós humanos, carentes e pecadores. Está em Lucas capítulo 13. Era uma mulher enferma. É uma história de uma mulher aleijada. Ela andava encurvada. Leia a história de uma sentada, meditando, como eu fiz hoje, de 1 a 16. Lucas 13, de 1 a 16. E você vai ver que era uma mulher que tinha espírito de enfermidade. O espírito maligno a encurvou. E ela andava, mas andava toda aleijada. Veja a sua aflição nos primeiros versículos, especialmente. A causa então da sua doença era o espírito de Satanás, que a tinha presa por 18 anos. Durante 18 anos ela era presa por Satanás. A natureza, ela andava encurvada e não podia endireitar-se. Ela não podia endireitar, ela dormia, andava, tomava banho, tudo assim encurvada. A sua confiança em Jesus está no versículo 11. Ela confiou em Jesus. Ela foi à sinagoga. Ela foi buscar Jesus Cristo na sinagoga. Lá Jesus estava ensinando. E Jesus despertou a sua compaixão por ela. E entre tantos doentes, ele escolheu, dentre a multidão, curar aquela mulher e libertá-la de Satanás. Jesus a curou ali mesmo, no sábado. Apesar da proibição da lei, a violação do sábado era ofensa grave. A pessoa podia ser apedrejada. Por pouco não apedrejaram Jesus. O chefe da sinagoga levantou a palavra e disse: olha, venham para ser curados de segunda a sexta. Sábado não, ou de domingo, né? A sexta, sábado não. Vocês têm 5 dias, 6 dias para serem curados por Jesus. Não venham então no sábado não. Jesus disse: hipócritas, vocês não desprendem os seus animais para eles beberem água no dia de descanso? E eu não desprenderia essa mulher que há 18 anos está presa por um espírito de enfermidade? E Jesus a curou. Cristo é Senhor do sábado. Ele é Deus, Ele muda as coisas como quiser. Ele faz o que Ele quiser e Ele vai mostrar isso para todo ser vivo do universo. Quando Jesus voltar no brilho da sua magnificência, todo dia Ele dobrará, porque Ele é Deus, Senhor de tudo. Ou Ele faz ou ninguém mais pode fazer. Essa é que é a verdade. Então Jesus curou aquela mulher. Jesus honrou a fé daquela mulher. E se você ler o texto, você vai ver que Jesus a chama de filha de Abraão. E eu não vou libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos está possessa aí, aleijada e doente por Satanás. Tem muita gente aleijada por Satanás, precisando de serem libertas no nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. E nós temos que citar isso mais e viver isso mais, porque a igreja de Jesus precisa libertar os oprimidos do diabo, amém? Então vamos fechar os nossos olhos em oração, porque talvez aqui agora tem pessoas precisando disso. E a restauração daquela mulher foi completa. E ela entrou na dimensão da grandeza do amor de Jesus. E eu tenho certeza que dali para frente ela foi tudo isso que nós falamos aqui, muito mais. Aquela mulher, ela foi recuperada. Satanás foi expulso,
Foi completa a obra de Jesus naquela vida. A chamou de filha de Abraão. O efeito do milagre, o chefe da sinagoga ficou indignado. Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados. E a multidão alegrou-se e começou a glorificar a Jesus. E a gratidão da mulher. O fato de que ela glorificava a Deus depois da cura indica que encontrara também paz para a sua alma. Neste contato com Jesus, ela encontrou paz para a sua alma. E aquela mulher glorificava Jesus. Glorifica Jesus agora, meu irmão e minha irmã. Glorifica Jesus agora e você vai encontrar paz para a sua alma. O mesmo pode acontecer com você e comigo agora mesmo. Então vamos buscar em oração. Senhor nosso Deus, a Ti damos toda a honra e toda a glória nesse culto, porque Tu és o único digno de louvor, de exaltação. Tu estás sentado em majestade e glória. Veste, Senhor meu Deus, de santidade, de amor, de justiça, mas também, meu Deus, de onisciência, onipresença e onipotência. Todo o poder é do Senhor. No entanto, ó Deus, nós aqui estamos frágeis, humanos, dependentes do Senhor para tudo na vida. E até, ó Deus, na hora da nossa partida para a eternidade, nós dependemos do Senhor. Que Tu venhas, ó Deus, nos falar pela Tua palavra, portanto, alimentando o nosso espírito, a nossa alma, nos fortalecendo na mente e no corpo, que saímos daqui edificados pela Tua palavra. E aos que ainda não conhecem a Jesus Cristo, que nesta noite possam recebê-lo através da Tua palavra, conhecê-lo e experimentarem através da regeneração do Espírito Santo, a redenção do amor de Deus. Em nome de Jesus, falas aos nossos corações, porque pelo Teu Espírito Tu falas ainda hoje, a Tua palavra é viva e eficaz. No nome de Jesus é que nós oramos e no nome de Jesus nós agradecemos. Amém.